Professor, aqui é a BMC News, bom dia para você. Bom dia, Paula. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Professora, a gente estava falando, agora há pouco até, inclusive, das projeções econômicas. Mais cedo, o Boletim Focus trouxe aí uma projeção de alta do PIB, uma redução na expectativa de inflação, apesar de ainda não cumprir a meta inflacionária, mas já vem uma inflação um pouquinho menor do que havia sido projetado anteriormente. Muito dessa desaceleração da inflação se deve também ao preço dos combustíveis. Teve essa queda também aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Queria entender um pouquinho da sua visão sobre este movimento e até onde você acredita que pode chegar essa baixa, quais os impactos positivos que a gente pode absorver, tentar enxergar deste cenário para a nossa economia brasileira. Paula, a equipe econômica está fazendo um esforço para manter um ciclo sustentável a médio e longo prazo da retomada da atividade econômica nesse momento em que a pandemia mostrou sinais de um arrefecimento e que, portanto, o comércio e a indústria aqueceram novamente. E, infelizmente, uma inflação sustentada mundialmente e agravada pelo conflito da Ucrânia com a Rússia frearam um pouco a retomada no plano nacional e pressionaram internamente a inflação com as altas dos combustíveis, tendo em vista que a Petrobras tem um pareamento pelos insumos da sua produção com o barril do dólar, o barril do petróleo internacional. E o que acontece? Esse esforço da equipe econômica e a pressão junto à Petrobras e aos governos estaduais para baixar o preço dos combustíveis na ponta, junto à bomba, junto ao consumidor, tem um efeito em cascata positivo a médio e longo prazo, que é o de reverberar no plano econômico em toda a atividade econômica, na medida em que isto pode trazer uma certa deflação, na medida em que nosso sistema é viário, toda a produção econômica, a maior parte da produção econômica tem um escoamento viário. Então, na medida em que a gasolina, o diesel baixam de preço na bomba, no posto de gasolina, e, portanto, os caminhões, os Vulks, aqueles pequenos baús, aqueles pequenos caminhões que transportam grandes quantidades de cargas nos anéis viários e dentro da cidade, dentro das metrópoles, dentro assim das regiões metropolitanas, escoando muita mercadoria nos grandes centros urbanos. Isto ajuda a trazer uma baixa de preços, ou pelo menos a conter nos próximos meses a alta de preços em itens que são preciosos para a população, sobretudo itens vendidos em feiras, como batata, tomate, feijão, itens de primeira necessidade, e também no mercado assim mais de produtos eletrônicos também. Então, a gente espera, há uma expectativa que a retomada econômica continue acontecendo, mas haja uma certa expectativa de controle pelo próprio mercado na alta dos preços. E, ao mesmo tempo, em que essa retomada que houve da geração de empregos, que está atingindo um certo limite, também fique neste patamar e não haja uma retração. Ou seja, a gente não verificará nos próximos meses uma nova onda de desemprego. Então, há um esforço da equipe econômica em trazer a atividade econômica para um patamar em que se sustente nos próximos meses. Este esforço do governo em também aprovar essas ajudas emergenciais também se coloca nesse cenário, na medida em que mais de 40 bilhões de reais serão despejados na economia nos próximos meses. Isto também ajudará a economia a se manter aquecida em termos de consumo interno. Então, trazer
os patamares, né, do consumo de gás, né, de energia e também de combustíveis para valores que se praticavam há 6, 8 meses atrás, é um esforço da equipe econômica para não frear a retomada da atividade econômica, Paulo. Eu vejo por aí. Uhum. Agora, falando um pouquinho, né, aqui a Débora falando agora contigo, o governo anunciou... Oi, Débora, bom dia. Bom dia. O governo anunciou esse corte de 6,7 bilhões, né, de reais no orçamento desse ano. É o Ministério da Economia que está divulgando de onde vão ser cortados os gastos. Ainda não foi falado se vai ser o Ministério ou se vai ser de ministérios ou até mesmo de emendas, né, do relator. Qual que é o impacto de tirar dinheiro do Congresso nesse momento? Seria uma medida menos popular do que cortes em ministérios? Nós temos uma expectativa, né, que esta seja uma solução um pouco negociada, né? Nós estamos em pleno período eleitoral e não há solução mágica, não é? Há um esforço muito grande com a manutenção do equilíbrio fiscal, a observância do teto de gastos, e este corte, né, de aproximadamente 8 bilhões de reais não pode simplesmente recair em rubricas orçamentárias de ações, de investimentos tão sensíveis como, por exemplo, ciência, tecnologia, saúde ou educação, né? Então, evidentemente que haverá um esforço da equipe econômica em negociar isso nessa pauta, né, do orçamento, denominado orçamento secreto, em emendas com os relatores. Evidentemente que haverá desgastes do presidente Bolsonaro com a sua base de apoio. Novamente, em um momento tão sensível como é esse momento de acertos de palanques em todos os estados, né, em um momento eleitoral. Talvez, dependendo da pressão política que recaia novamente sobre o Poder Executivo, nós vejamos nos próximos dias, né, na medida em que o orçamento vai sendo executado, que a gente justamente venha ter clareza disso. Que nós verificaremos se quem pagará o pato das benesses da denominada PEC das bondades serão as vítimas de sempre, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, ou, por exemplo, né, seria uma surpresa, o Ministério da Defesa, né, ou o próprio Ministério da Educação, ou o Ministério da Saúde, que são rubricas muito sensíveis, né, de sofrerem cortes orçamentários ou contingenciamento, né, de receitas num ano fiscal como este que nós estamos observando agora. Eu queria trazer aqui uma outra questão também, o Guilherme. O presidente Jair Bolsonaro, ele convocou aí os apoiadores a irem às ruas no dia 7 de setembro, né? Falou que seria aí a última vez nesse discurso que ele fez aí, né? Apresentando a sua reeleição, né? Agora oficialmente como pré-candidato mesmo, como candidato, na verdade, agora à disputa das eleições em outubro. Ele também falou muito sobre, mais vezes, né? Trazendo críticas ao STF, falou sobre os surdos de capa preta, né? Ele chamou exatamente desse termo ali, os ministros. Ele falou que eles precisam ouvir mais a voz do povo, né? Claramente se referindo exatamente ao STF. E a gente já viu até recentemente, né? Houve ali também, trouxemos algumas pesquisas aqui recentemente da população muito descontente com alguns até atribuíram como um ativismo político de alguns ministros do STF. Então a gente sabe que isso pode, né, de certa forma, trazer aí um embate, né? Acalorar ainda mais um embate, né, contra a população e trazer um escalamento até dessa tensão institucional, como a gente até viu anteriormente. Eu queria a sua visão em relação a isso. Você acredita que agora, né, num momento aí, há poucas semanas das eleições, isso pode trazer um problema maior, até mais acalorado, dessa tensão institucional contra esse ativismo, como muitos eleitores chamam aí, exatamente por parte dos ministros do STF? Acredito que sim, Paula, infelizmente, né? O que nós verificamos, né, é que o presidente Bolsonaro, quando ele traz essa retórica, né, em primeiro lugar, ele está falando, como você bem colocou,
na qualidade de pré-candidato, né? Ele está falando ali para a sua base de apoiadores, ele falou num evento de lançamento da sua campanha, né? Como nós costumamos dizer, ele falou ali para convertidos, né? Ele procurou galvanizar a sua base de apoio, mas nós não podemos esquecer também que ele é o presidente da República, né? Ele é o chefe do Poder Executivo. E nessa condição, ele também tem responsabilidades, né, de se comportar como chefe da nação. Né? Ele, quando assumiu, tomou posse, ele jurou cumprir a Constituição e defender, né, a aplicação da Constituição e das leis do seu país. Eu entendo, Paula, que quando ele se comporta desta maneira, ele faz um ataque desmesurado às instituições republicanas e, notadamente, ao Supremo Tribunal Federal. Há um equívoco na fala do presidente Bolsonaro quando ele se dirige, né, de maneira desrespeitosa aos surdos de capa preta. Até aí pode ser um excesso de retórica, né, mas quando ele procura, né, desqualificar a instituição Supremo Tribunal Federal e simplesmente jogar parte da população contra uma instituição republicana, eu tenho, por reiteradas vezes, me manifestado que o presidente Bolsonaro comete crime de responsabilidade. E, infelizmente, cria um cenário no plano internacional, né, de um chefe de Estado desrespeitando uma instituição republicana. Essa questão do ativismo judicial também é uma questão mal compreendida. O Supremo Tribunal Federal, né, como corte constitucional, é uma casa, né, judicial que interpreta a Constituição Federal. E sempre faz isso quando provocado, Paulo. E, na maior parte das vezes, é provocada por atores políticos sobre cláusulas constitucionais e sobre aspectos de inconstitucionalidade de leis ou de atos políticos, envolvendo sempre agentes políticos, né, quando editam leis, quando editam normas, atos normativos, portarias, decretos. Isto pode envolver o presidente da República, como pode envolver o presidente do Senado, o presidente da Câmara. E nessas ocasiões, quando um ministro, né, ou o colegiado do Supremo Tribunal Federal contrasta, ataca um ato deste, interpretando à luz de uma norma constitucional, evidentemente que o faz valorando aspectos que envolvem política. E aí traz uma interpretação à luz de uma norma que está na Constituição Federal. Evidentemente que esta discussão acaba sendo capturada por elementos políticos, ainda que os ministros procurem fazer isso com base em elementos jurídicos, Paula. Então, esta discussão, né, que se tornou muito comum a partir da Constituição de 1988, dada a quantidade de matérias que a Constituição Federal de 1988 previu serem de competências do Supremo Tribunal Federal, faz com que os agentes envolvidos nessa discussão, os agentes políticos, né, essas autoridades que eu menciono, quando desagradadas na sua condição, porque eventualmente perdem em uma decisão do Supremo, a primeira coisa que fazem na sua frustração é acusar o Supremo de ativismo judicial, que se tornou um lugar comum. Mas o Supremo vem cumprindo o seu papel, né? Então, quando nós temos uma autoridade do porte do presidente Jair Bolsonaro, que é a principal autoridade republicana, ele é o chefe do Poder Executivo, galvanizando parte da população brasileira contra uma instituição republicana, nós temos, infelizmente, uma autoridade republicana prestando um desserviço à democracia brasileira, o que é lamentável, né? Com mais de 38 anos da volta de uma normalidade democrática. Eu acho que isso é algo que a população brasileira precisa tomar consciência e cobrar, não só do pré-candidato agora à reeleição Bolsonaro e de outros pré-candidatos, na verdade, quais são os planos, né, e projetos de governo dos pré-candidatos e pré-candidatas para os próximos 4 anos, para que o Brasil possa se desenvolver e ter um lugar de destaque na construção, né, de projetos cidadãos e um lugar de destaque no cenário mundial, Paula. É por aí que eu vejo.
Perfeito. Agora falando um pouquinho sobre a semana passada, né, que o presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores para falar sobre as urnas eletrônicas. E isso causou uma verdadeira repercussão entre procuradores, políticos e outras categorias, pedindo inclusive a investigação do presidente pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O que embasa esses pedidos? Assim, existe realmente alguma chance de algum deles ir para frente nesse cenário eleitoral que estamos passando? Falta muito pouco, inclusive, né, para as eleições. Débora, se nós de fato tivéssemos um Procurador-Geral da República presente e consciente dos seus deveres, ele levaria adiante uma solicitação de autorização junto ao Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro já passou do limite com relação a essa retórica infundada. Todas as explicações já foram prestadas, né, e toda a confiabilidade das urnas eletrônicas, né, já foram apresentadas, né, ou apresentada. Então, quer dizer, na medida em que 50 embaixadores são convocados, ou são convidados, melhor dizendo, né, eles foram convidados para um encontro com o presidente Bolsonaro, né, no Palácio do Planalto, e para que o presidente Bolsonaro apresentasse provas, né, da sua vulnerabilidade, né, da vulnerabilidade das urnas eletrônicas e de que, portanto, elas são passíveis de fraude. O que nós vimos, né, foi um espetáculo de bravatas e de argumentos que já foram apresentados no passado e de que não se sustentam, né? O que nós vimos nos dias seguintes foi que a chancelaria de muitos países, dos embaixadores que estiveram presentes naquele encontro, reafirmando, né, a sua crença de que o Brasil tem instituições sérias e de que já tiveram a oportunidade de ver a confiabilidade, né, das urnas eletrônicas funcionando no Brasil e que isso é um exemplo para o mundo inteiro, acreditando novamente a sua confiança no Tribunal Superior Eleitoral e na condução firme do processo eleitoral e, portanto, né, rogando que o país possa transitar por esse período eleitoral sem maiores turbulências institucionais. Agora, o que é importante observar, não é que todos os partidos, inclusive o partido do presidente Bolsonaro, têm consciência disso. Participaram das audiências públicas de verificação das urnas eletrônicas. Sabem que as urnas eletrônicas são auditáveis. Sabem que durante o processo de apuração, toda a apuração pode ser acompanhada por todos os partidos, ao mesmo tempo, paralelamente, pela cidadania, na medida em que cada urna, ao final, né, do pleito, emite uma impressão com o total de votos daquela urna e a parcial daquela urna. Portanto, ali, naquela urna número tal, você tem a somatória impressa dos votos a favor, contra, nulos, invalidados, urna por urna. Então, este processo, que tem uma impressão ao final, pode ser auditado, verificado, somado e comparado ao final, nacionalmente. Se houver discrepâncias, pode ser recontado, porque há uma impressão ao final de cada urna. E há toda uma argumentação a todo instante, né, de que as urnas são hackeadas, né, e são invadidas, e são passíveis de serem infiltradas por um programa. Novamente, as urnas não são conectadas à internet. Então, quer dizer, há toda uma desinformação que constantemente vem sendo reafirmada pela principal autoridade
né, do país, o chefe do Poder Executivo. Então, quer dizer, até quando nós toleraremos este tipo de desinformação e de ataque às instituições, né? Evidentemente que no cenário internacional isto passa uma insegurança muito grande, sobretudo para aqueles que querem investir no país. Né? Evidentemente que há um empresariado nacional que vem cobrando, sobretudo da equipe econômica, olha, qual é a postura, afinal? Né? A equipe econômica, e por vezes o próprio presidente diz, não, haverá, se for o caso, uma transição pacífica, as regras serão observadas, o Brasil é uma democracia. Aí no momento seguinte, em eventos públicos, nós temos sinais contraditórios. O Brasil, né, não está descolado do cenário internacional. E o cenário internacional passa por um momento de turbulências. Então, quer dizer, já é difícil nós captarmos recursos para investimento. E recursos estrangeiros, sobretudo, para investimentos. As altas das taxas de juros, que estão cada vez, né, como vocês agora há pouco mencionaram, estão cada vez mais altas. E isto é um denominador importante para captar recursos estrangeiros para investimento no país. Mas só isso não se sustenta. Nós temos que demonstrar que há uma estabilidade institucional no país para que recursos de fundos de investimento estrangeiros sejam aportados aqui e fiquem, e que não sejam só especulativos. Neste sentido, as autoridades republicanas têm um papel fundamental para demonstrar isso a médio e longo prazo. Né? Então, é importante que a sociedade brasileira como um todo seja capaz de cobrar isso das suas autoridades de uma forma mais veemente, né? E não apenas com sentimentos que sejam galvanizadores de ataques a instituições republicanas. Né? É importante uma chamada à sociedade, de uma forma geral, para que acorde com relação à necessidade de uma defesa da democracia, Paulo. Tá certo, professor. Quero agradecer a sua presença aqui na BMC News. Muito obrigada pela sua opinião, né, pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.